Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre o tema perfeccionismo, qualidade ou defeito. E como você vê? Você vê como uma qualidade ou como um defeito? Eu quero pedir para você escrever nos comentários qual é o seu entendimento, se você vê como uma qualidade, se você vê como um defeito, para que a gente possa fazer uma troca boa aí da nossa percepção sobre esse tema e também ampliar a nossa compreensão na nossa troca por aqui. Quero pedir também para você se inscrever no nosso canal para que você seja avisado dos próximos vídeos que vão chegar por aqui. E o que é o perfeccionismo? Quem é a pessoa perfeccionista? A pessoa perfeccionista é aquela pessoa que busca um alto padrão de desempenho, ela busca evitar erros, falhas, ela busca a perfeição naquilo que ela faz. Ela quer sempre entregar um excelente trabalho. E isso, por um lado, é muito bom. Ela executa muito bem tudo que ela faz, ela busca um trabalho de qualidade, de excelência, ela pensa ali nos mínimos detalhes para entregar esse trabalho com muita excelência, no alto padrão, que é o que ela sempre busca. Por outro lado, para ela entregar esse serviço com essa alta qualidade que ela busca, que ela quer, acaba tendo muitos desgastes, gerando muitos desgastes, porque a pessoa que é perfeccionista, ela detém a sua atenção nos detalhes, ela busca as pequenas coisas. Então, se tem alguma coisa que está fora do lugar, que não está no padrão do que ela deseja, se tem uma pequena falha, ela vai se deter dessa situação, ela vai buscar acertar, vai buscar corrigir e de alguma forma ela vai levar um tempo maior para executar. Mesmo aquilo que passaria despercebido por outras pessoas, as outras pessoas não dariam atenção, não chamaria a atenção de outras pessoas. O perfeccionista, ele olha, ele se detém, aquilo gera angústia e ele fica nesse movimento de acertar, de corrigir o defeito, de corrigir a falha, e aí ele acaba perdendo algum tempo ali, um tempo a mais ali, e isso vai gerando desgaste, cansaço, estresse ali, para aquela situação ficar contente, ficar da forma como ele deseja e como ele espera. Alguns prejuízos vão acontecendo por conta desse movimento, por conta desse padrão de ação que o perfeccionista tem. Um primeiro prejuízo é ele não conseguir assumir muitos trabalhos ao mesmo tempo ou em pouco tempo, porque de alguma forma ele acaba levando muito tempo para realizar o trabalho que ele se propôs a fazer. De alguma forma ele investe tempo ali nos detalhes e o trabalho tende a se estender. Então, se ele trabalha numa empresa ou se ele tem o próprio negócio, tem o seu próprio projeto, ele leva um tempo grande e ele acaba não sendo produtivo, não conseguindo assumir outros trabalhos ou levando um tempo maior para assumir os trabalhos, para terminar um trabalho e começar outro. Então ele acaba perdendo um pouco da produtividade por conta da atenção demasiada às situações menores, né, para que saia tudo perfeito, saia com uma excelência. Um outro prejuízo que o perfeccionista tem é uma tendência à procrastinação, a adiar trabalhos ou até deixar de pegar trabalhos ou pegar e não conseguir entregar, porque como ele tem que fazer tudo perfeito e às vezes ele vai gastar muito tempo buscando essa perfeição. E como existem muitos atravessamentos, a gente não vive uma vida perfeita, então a gente é atravessado por situações que a gente não espera, as coisas não acontecem como a gente planejou e a gente tem que ter a flexibilidade para agir conforme o tempo que a gente tem, com os recursos que são possíveis naquela situação e ainda assim entregar o trabalho, mesmo que ele não saia perfeito. O perfeccionista, ele tem essa dificuldade, então ele fica preso ali, tentando fazer o trabalho perfeito
Então, muitas vezes ele desiste de entregar porque não saiu perfeito, ele desiste de aceitar algum trabalho porque ele não vai ter condições de fazer perfeito, então ele deixa de fazer. E esse é um padrão muito comum nas pessoas perfeccionistas, que é procrastinar, não aceitar trabalhos ou demorar, entregar ou nem entrar, né? nem aceitar esses trabalhos. Um outro prejuízo que as pessoas perfeccionistas têm é o foco naquilo que elas estão fazendo. Então, todo investimento, toda energia de tempo, tudo que ela, de alguma forma, precisa estar direcionado para aquele projeto, ela está ali fazendo, olhando para aquilo, mesmo quando ela não está diretamente executando aquilo, ela está pensando, tendo ideias em relação àquilo, e as outras áreas da vida dela, as outras coisas da vida dela, às vezes fica sem a devida atenção, sem o devido cuidado, porque o pensamento e a energia, o tempo, está tudo direcionado para o que ela está fazendo, para aquele projeto, porque ela busca fazer com perfeição, como a gente já falou. Então esse é um outro prejuízo que o perfeccionista tem, que outras áreas da vida dele fica sem a devida atenção, sem o devido cuidado, porque tem essa dificuldade de distribuição, né, de equalização ali com as várias áreas da nossa vida que a gente precisa ter e ainda assim desenvolver um trabalho. E por isso que às vezes a gente vai entregar um trabalho que não é 100%, mas foi dentro daquilo que a gente conseguiu entregar. Mas o perfeccionista não pensa assim, ele tem que entregar perfeito. Então ele acaba deixando outras áreas da vida sem a devida atenção. Um outro ponto que eu queria destacar, como a pessoa que é perfeccionista, ela se relaciona com ela mesma. Ela estabelece uma relação que é crítica, que é de cobrança, que é tanto dela quanto das pessoas que estão ali ao seu redor, que às vezes até estão trabalhando junto no mesmo projeto, porque ela busca uma entrega sem erros, sem falhas. E como a gente trabalha com humanos, humanos erram, humanos falham, então ela vai se deparar com isso e ela vai estar sempre se cobrando, né, fazendo críticas, às vezes exacerbada, fora do contexto, porque é uma forma que o perfeccionista, e quanto mais exigente ele for, mais cobranças ele vai fazer, mais críticas ele vai fazer. Então ele tende a estabelecer uma relação também de vergonha, de culpa, porque se algum erro passar, alguma coisa não sair a contento dentro do padrão que ele estabeleceu, ele vai sentir culpa, vai se menosprezar, vai dizer que não podia ter errado, não podia ter deixado a situação passar desse jeito. Então ele sente culpa, sente vergonha, sente ansiedade. O mundo interno da pessoa perfeccionista é pesado, é com muitas cobranças, é com sentimento de culpa, com muitos sentimentos ali que tem um peso que contribui ali para um mal-estar, né? Tanto emocional quanto da saúde mental. É algo que necessita ser olhado com atenção, esse lugar do perfeccionismo. E aí a gente pode pensar que é uma certa cilada o perfeccionismo, porque quando você consegue entregar, quando a pessoa perfeccionista consegue entregar um trabalho de excelência, de qualidade, ele recebe muitos elogios, muitos feedbacks positivos, então tem uma certa satisfação na entrega do trabalho, quando consegue fazer essa entrega, finalizar um trabalho, entregar. Então tem esse ganho, mas ao mesmo tempo tem outros prejuízos, né? Outros tantos prejuízos que a gente pode pensar. Será que é um lugar que a gente deva buscar sustentar na vida? Até porque a nossa condição humana não nos permite sustentar a perfeição, né? Então é um peso, um custo muito grande. Então, de alguma forma, é uma certa cilada, essa busca pela perfeição, a pessoa que tenta viver, tem esse tipo de comportamento e tenta sustentar ao longo da vida, porque vão tendo tantos outros prejuízos que
que precisa pensar se realmente esse é um caminho a ser seguido. E aí eu quero perguntar para você, trazer essa reflexão. Quando foi que você começou a avaliar o que você faz, a estabelecer parâmetros do que está bom, do que não está? Quando foi que isso começou a acontecer na sua vida? Você se lembra? Quando de alguma forma você errou e não estava mais tudo bem? Você foi cobrado, você foi julgado? Você se lembra quando isso aconteceu? Porque de alguma forma a gente no processo de aprendizagem, a gente vai errando e tá tudo bem, porque a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo e a gente erra e a gente entende que aquilo ali pode ser de um outro jeito e a partir disso a gente vai fazendo novamente e a partir de refazer a gente vai melhorando, a gente vai aperfeiçoando. Então, de alguma forma, no processo de aprendizagem, e sempre quando a gente vai aprender algo novo, é assim. A gente começa, a gente não sai perfeito logo de início, a gente precisa refazer, consertar alguma coisa, às vezes fazer várias vezes, e nesse processo é que a gente vai aperfeiçoando, é que a gente vai se tornando competente, se tornando até uma referência em alguma coisa, mas para algumas pessoas, elas não podiam errar. Errar tinha uma perda ali do valor, da importância, né? O errar estava ligado a quem ela era, né? Ao valor que ela tinha, e isso tem um peso muito grande. Quando errar, de alguma forma, fala do meu valor, eu vou tentar acertar o tempo todo. Então é importante refletir quando que isso começou. E por que ainda hoje eu preciso sustentar esse lugar, eu preciso fazer tudo perfeito? Se não tiver perfeito, o que que acontece? O que que vai mudar? Será que as pessoas vão olhar para mim de um outro jeito? Será que as pessoas vão parar de me dar importância? Será que elas vão se afastar de mim? É importante pensar também o que que faz eu ainda buscar a perfeição, eu temer errar, eu não entregar um trabalho de qualidade. O que que pode acontecer? É importante refletir, porque a partir dessa reflexão, talvez você encontre algumas respostas do que faz você estabelecer esse padrão de qualidade para a sua vida, esse alto padrão e essa cobrança que vem junto, né, com esse padrão que você quer entregar para o mundo, para as pessoas, no seu trabalho, nos lugares onde você está. É importante você olhar para isso, para você encontrar as respostas, porque em algumas situações a gente realmente, eu gosto tanto disso e eu faço isso muito bem, então a gente vai entregar um trabalho porque é fruto de algo que a gente já fez muito e a gente domina aquilo e a gente faz muito bem, mas é algo natural, né? É algo que flui, é algo fluido. Mas tem outras situações que é um nível de desgaste para entregar a perfeição e é em todas as situações que fica fora daquilo que a nossa realidade humana suporta, dá conta. E é por isso que vira esse estresse todo, gera esse estresse, esse desgaste e vira essa cilada. Então te convido a pensar um pouco nessas perguntas que a gente fez agora no final, refletir e deixar vir com o tempo as respostas, né? O que te faz manter esse padrão, esse alto padrão de desempenho na vida, nas entregas que você faz para a vida, o que te mantém nesse lugar. Espero que você encontre as respostas. Se tiver difícil encontrar as respostas sozinho, sozinha, busque ajuda, busque uma ajuda profissional para olhar para a sua história de vida, para você poder se entender quando isso começou e também procurar um caminho de saída para uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, onde você possa estabelecer relações justas conforme você tem capacidade de entregar de acordo com o seu tempo, com os recursos que você tem, para que você tenha uma vida também saudável. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, mas quero te convidar para você curtir, se você de alguma forma esse vídeo fez sentido para você. Então te peço para você curtir, compartilhar se você achar que alguém vai se beneficiar
desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal que vai chegar novos vídeos por aí. E aí você vai poder ser avisado quando eles estiverem por aqui. Até logo, até breve. Continue com a gente por aqui. Um beijo!